Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Mais uma videoaula revisando para o concurso IPRESB, Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri. As inscrições ocorrem até o dia 29 de agosto de 2024. Continue no meu canal e assistam à playlist Nosso Rumo, Instituto de Educação e Desenvolvimento Social, para que vocês conheçam o perfil da banca e, principalmente, o nível das dificuldades de questões de matemática de raciocínio lógico. Nós vamos resolver questões que foram propostas por esta banca para o concurso de Minas Gerais, Administração e Serviços Sociedade Anônima. Cargo, monitor ambiental, nível médio, esclarecendo a todos que as questões da banca Nosso Rumo, tanto para ensino médio como para ensino superior, têm as mesmas dificuldades. Portanto, vocês continuem assistindo às videoaulas do meu canal. Cliquem na playlist desta videoaula, links do edital publicado, provas aplicadas pela banca e playlist com videoaulas de matemática e de raciocínio lógico da banca Nosso Rumo. Então, vamos para os comentários das 10 questões que foram propostas pela banca Nosso Rumo para o concurso da MGS, Minas Gerais, Administração e Serviços Sociedade Anônima, cargo monitor ambiental. Questão número 11. Assinale a alternativa que apresenta as raízes da equação abaixo. 2x² mais 25x menos 75 igual a zero. Esta questão aqui é recorrente da banca Nosso Rumo. Eles sempre colocam a equação do segundo grau, que tem no máximo duas raízes, e as possíveis soluções. Portanto, vocês resolvam para agilizar por soma e produto. O que é a soma? É menos B dividido por A. Produto, C dividido por A. Os valores do A nesta equação é 2, B 25, C menos 75. Portanto, a soma das duas raízes vai ser menos 25 dividido por 2, que dá menos 12,5. Você já pode até fazer os cálculos aqui, qual das opções a soma dá menos 12,5. Eu vou achar o produto. C dividido por A. C, menos 75 dividido por 2, menos 37,5. Se vocês observarem, na alternativa A soma é 2,5 menos 15, que dá menos 12,5, que bate com essa nossa resposta. O produto é 2,5 vezes menos 15, positivo vezes negativo dá negativo, que dá menos 37,5. Se vocês observarem, é exatamente essa aqui. Então, a única resposta, letra A. Ou vocês podem fazer utilizando a forma de Bhaskara. Ficou em dúvida? Envie seus comentários. Questão número 12. Cristina investiu 11.643 em um regime de juros simples, a 2% ao mês. Então, tenho o capital, tenho o tipo de capitalização simples e a taxa mensal. E o tempo, 7 meses. Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta com quanto dinheiro ficou Cristina. Ou seja, ele quer saber exatamente o montante que é dado pelo capital aplicado mais os juros. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui os juros. Veja aqui a carinha que estou colocando nas minhas videoaulas, as questões que são recorrentes, com questões que estão sempre aparecendo em concursos públicos. Então, vamos lá.
Juros, capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, nós temos aqui o capital, R$ 11.643, taxa 2% ao mês, 7 meses. Aqui não tem zero, então vou colocar em forma sobre forma de fração. Então fica capital 11.643, 2%, 2 centésimos vezes 7. Como que eu tenho aqui divisão por 100, eu vou dividir isso aqui por 100. Basta deslocar isso aqui. Então vai ficar exatamente 111,43 multiplicado por 14, que multiplicando dá exatamente os juros recebidos por Cristina, R$ 1.632 centavos. Se vocês observarem, a alternativa que só pode ser esta aqui, porque o que ela quer saber? Quanto Cristina ficou? É o capital somado com os juros. Capital 11.643 somado com 1.630,02 dá exatamente 13.273,02 centavos. Letra C. Novamente apareceu a carinha alegre. Questão 13. 6 homens constroem 1.000 metros quadrados de muro em 8 horas. Questão recorrente, grandezas homens, construção de um muro em tempo. Isso aqui lembra o quê? Regra de 3 composta, porque nós temos 3 grandezas. Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta em quanto tempo 12 homens construirão 3 metros quadrados de muro. Então, vejam, regra de 3 simples, sem setinhas. Pessoal, acreditem, isso aqui sempre dá certo. Alguns internautas amigos têm questionado que em algumas resoluções não dá certo. Sempre dá certo, desde que vocês separem o que é causa, o que é efeito. Então, veja, dessas 3 grandezas, homens, quantidade de muro em metro quadrado e tempo, o que é o resultado? O que é o efeito? Tem que ter homens trabalhando algumas horas por dia para a construção de um muro. Então, claramente eu tenho aqui as causas e o efeito definido. O efeito é o muro e a quantidade de homens e tempo em horas são as causas. Portanto, 6 homens, 1.000 metros quadrados em 8 horas. 6 homens, 8 horas por dia, 1.000 metros quadrados. Em quanto tempo? X. 12 homens, 3.000 metros quadrados. Lembrando, o produto das causas é diretamente proporcional ao efeito, para não fazer as setinhas para cima, setinhas para baixo. Você pode simplificar antes, 3 zeros com 3 zeros, e faz a multiplicação cruzada. 12 vezes x vezes 1. Pronto, igual. 6 vezes 8 vezes 3. Pronto. 12, poderia até simplificar novamente. Multiplica isso aqui, dá 12x igual a 144. Daqui tiramos que x é 144 dividido por 12, ou seja, esse 12 que está multiplicando o tempo passa dividindo, operação inversa. 144 dividido por 12 dá exatamente 12 horas. É exatamente a alternativa letra C. Acreditem, regra 3 composta, sem setinhas, sempre dá certo. Carinha alegre, por quê? Questão recorrente. 14. Esta questão tem em todas as videoaulas que eu gravei. O mínimo múltiplo comum de 2, 9 e 21 é a medida do lado do quadrado. Ou seja, eu tenho que saber o mínimo múltiplo comum para saber
o lado do quadrado para calcular a área. Questão bem interessante, recorrente da banca. Então, vejam. Para achar o mínimo múltiplo comum, nós utilizamos o método das divisões sucessivas. Dividimos os números dados pelos números primos. Quais são os primos usuais? 2, 3, 5, 7. Lembrando, o que é um número primo? São aqueles que têm somente dois divisores. Ele próprio e o 1. Então, o 2, divisores do 2, 1 e 2. Divisores do 3, 1 e 3. Divisores do 5, 1, 5. Divisores do 7, 1, 7. Então, tem divisão por 2. Vamos dividir, então, pelo primeiro divisor primo, 2. Vai dar 1. Repete o 9. Repete o 21. Não tem mais divisão por 2. Divide pelo próximo primo. Procura dividir sempre em ordem. Assim não tem perigo de esquecer. Divide por 3. Dá 1, 3 e 7. Tem divisão por 3? Ainda tem. Então, divide por 3. 1, 1, 7. Agora, divide pelo próximo primo, que é divisor. O 5 não é divisor, então divide por 7. Dá 1, 1. Então, o mínimo múltiplo comum, que é exatamente esses 4 fatores, 2 vezes 3 vezes 3, que dá 126. Esse 126 representa o lado do quadrado, que é em centímetros. Então, 126 centímetros é o lado do quadrado. Lembrando, o que é a área de um quadrado? É lado elevado ao quadrado, ou seja, lado vezes lado. 126 elevado ao quadrado dá exatamente 15.876 centímetros quadrados. Letra C. Carinha alegre. Por quê? Esta questão é recorrente da banca Nosso Rumo. Sempre tem esta questão, pessoal. Não podemos errar. 15. Outra questão recorrente. Esta videoaula ou estas questões desse concurso de monitor ambiental são questões quase todas recorrentes de provas anteriores. Assinale a alternativa que apresenta o volume de um cone. Π, sempre eles utilizam esse valor, 3,14. Quando aparecem figuras que têm círculos, sempre tem o rolo de π. A área de círculo volume de prisma, de cilindro, volume de cone, volume de esfera e assim por diante. Então, quanto que vale esse volume desse cone que tem o chapéu de palhaço, né? Então, veja. Lembrando, isso aqui é importante. Vocês têm que memorizar. O que é o volume de um cone? πr² vezes h dividido por 3. Já tenho todos os dados. H é esta altura aqui. O raio é essa medida aqui. Substitui nesta formulazinha. 3,14 vezes 12 ao quadrado vezes 47 dividido por 3. 12 elevado ao quadrado dá 144. Pode simplificar 3. 144 vai ficar 48. Isso aqui vai dar 48, simplificando. Então, fica 3,14 vezes 48 vezes 47. Multiplicando isso aqui, dá exatamente 7.083,84 metros cúbicos, unidade de volume. Se fosse quadrado, seria a medida de área. Letra D. Carinha alegre. Por quê? É uma questão sempre aparecendo na banca Nosso Rumo. 16. Também vai aparecer a carinha alegre, porque é uma questão que sempre está aparecendo. Assinale a alternativa que apresenta o valor x no teorema de Tales.
Aliás, eles colocam na bibliografia, no conteúdo, teorema de Tales e teorema de Pitágoras, os dois teoremas famosos. Então, determine o valor de x, eu tenho aqui duas retas, ou melhor, três retas paralelas, não está falando, mas com certeza, R, S e T são retas paralelas e temos duas retas transversais, cortando as três retas. Então, eu tenho esse segmento AB, segmento BC, segmento A', B', segmento B', C'. Ele quer saber o valor do x. Então, vejam, para facilitar, eu vou fazer assim, ó, para não fazer a razão errada. Pega aqui, no mesmo segmento U, na mesma reta U, 5x mais 2 está para 6x mais 3. Igual, não tem como enganar. Faz o vermelho aqui, 37 sobre 45. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Poderia multiplicar direto, mas vou colocar um parênteses. 45 vezes 5x mais 2 é igual a 37 vezes 6x mais 3. Distribuindo 45 e distribuindo 37, eu tenho a seguinte equação: 225x mais 90 igual a 222x mais 111. Logo, x. Passa esse aqui para o primeiro membro, fica 225 menos x. E passa o 90 para o segundo membro, aplicando a operação inversa. 111 menos 90. Isso aqui dá 3x igual a 21. Portanto, a medida x, 21 dividido por 3. Como ele quer saber somente o valor do x, 7, letra B. Vai aparecer carinha alegre também. Uma outra questão recorrente, sempre aparecendo em concursos da banca Nosso Rumo. 17. Leia a frase abaixo. Todos os coelhos são albinos. Sendo assim, é correto afirmar que. Então, nós temos dois conjuntos. Conjunto dos coelhos, conjunto dos albinos. Então, muito cuidado. Não é para achar a sentença equivalente. Ele quer saber o que acontece com esse conjunto dos coelhos e conjunto dos albinos, quando afirma que todos os coelhos são albinos. Então, nós temos o seguinte diagrama. Coelho, albinos, que é o conjunto mais abrangente, e o conjunto dos coelhos, porque todos os coelhos são albinos. Portanto, o que nós podemos afirmar por esse diagrama aqui? O conjunto dos albinos contém o conjunto dos coelhos, ou os conjuntos dos coelhos está contido, só que não tem essa afirmativa. Então, a única correta é: o conjunto dos albinos contém o conjunto dos coelhos, letra B. Questão 18. Assinale a alternativa que apresenta a área do trapézio. Lembrando que trapézio é esta figura aqui que tem dois lados paralelos. Então, vejam, aqui é 15, 15, 14, 9 e 9. É um trapézio isósceles, porque esta medida aqui é igual. Ele quer saber a área desse trapézio. A área de um trapézio, lembrando, é Bzão, que é a base maior, mais a base menor multiplicada pela altura dividido por 2. Então, vejam, eu tenho que completar essa figura. Esta medida aqui é 14, portanto, essa medida aqui, que é a base maior, vai ser 14 mais 9, dá 32 centímetros. Eu tenho que saber, então já tenho o valor do B maiúsculo, que é 32, o B minúsculo, Bzinho, que é 14, e eu preciso saber a altura. A altura é essa medida aqui desse triângulo
retângulo DEF. Esse triângulo aqui lembra o quê? É o triângulo pitagórico 3, 4, 5, multiplicado por quanto? Por 3. Veja, 15 é a hipotenusa vezes 3. Esse cateto que mede 9 é 3 vezes 3. Portanto, sem cálculo nenhum, sem aplicar o Pitágoras, essa medida x aqui vai ser o quê? 4 vezes 3, 12. Olha o triângulo pitagórico. 3, 4, 5. Multiplicado por 3. Então, a altura mede 12. Então, já tenho o valor do Bzinho, tenho o valor do Bzão, tenho o valor da altura, substitui na fórmula aqui. Então, vai ficar 32 mais 14 vezes a altura dividido por 2. Posso simplificar aqui, 12 dividido por 2 dá 6. 32 mais 14 dá 46. 46 vezes 6, 276 centímetros quadrados, letra C. Vai aparecer carinha alegre, porque esta questão também já foi resolvida em provas anteriores que estão na minha playlist. 19. É correto afirmar que 12 quilômetros equivalem a quantos decâmetros? Questão recorrente também. Façam aquela tabelinha. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Isso aqui facilita. Eu quero saber. 20 quilômetros tem quantos decâmetros? Onde que está quilômetros? Está aqui. Caminhando para a direita, eu sempre multiplico. Se for para a esquerda, eu divido. Sempre uma casinha é 10. Então, quilômetro para decâmetro, decâmetro, a abreviatura é DAM. É aqui. Quantas casinhas eu pulei? 2. 10 vezes 10, 100. Então, 20 quilômetros corresponde a 20 vezes 100. 2.000 decâmetros. Letra B. Lembre-se, pessoal, façam sempre essa tabelinha bem rapidinho quando eu tiver medidas de comprimento. E medidas também de área, de volume, de litro e assim por diante. Facilita. Carinha alegre, porque esta questão já foi resolvida também em videoaulas anteriores. Questão 20. José comprou um carro no valor de R$ 44.900. No ato da compra, obteve um desconto de 6,5%. Ou seja, este carro que pagou R$ 44.900 foi pago com um desconto de 6,5%. Dessa forma, é correto afirmar que antes do desconto o automóvel custava. Logicamente vai custava, né? Mais que 44.900, que exatamente são todas essas alternativas. Então, o que significa isso? Vamos calcular o preço do automóvel sem o desconto que o José pagou, que vai ser maior do que o valor pago com o desconto. Se ele pagou 44.900 com desconto de 6,5%, em porcentagem significa que ele pagou 100% menos o desconto de 6,5%, então ele pagou 93,5%. Este valor corresponde ao valor pago. Vou fazer o 93,5 transformando em número decimais. Dividido por 100 dá 0,935. Então, eu tenho 0,935x, ou seja, 95% de x é correspondente a 44.900. Poderia transformar em fração também. Esse 0,935, que está multiplicando o preço real do carro, sem o desconto, passa dividindo. 44.900 dividido por 0,935. Efetuando essa divisão, tenho exatamente o preço
do carro sem o desconto, que vai ser maior do que 44.900. Muito cuidado para fazer essas continhas com números decimais. Eu não tenho feito esses cálculos, tá? Mas se vocês tiverem dúvida, enviem mensagens nos comentários, correto? Para agilizar, eu faço os cálculos, indico os cálculos e já coloco o resultado. Mas, se vocês acharem necessidade, dá um alô. Dividindo 44.900 por 0,935, eu tenho o valor aproximado. Isso aqui é aproximado. Mas tem a alternativa. R$ 48.021,39, que é exatamente a letra A. Apareceu a carinha alegre antes, mas é essa a alternativa. Então, mais uma questão recorrente. Então, repararam que dessas 10 questões, praticamente, quase todas são questões recorrentes da banca Nosso Rumo. Gostaram? Inscreva-se no meu canal, ative o sininho, dá um like nas videoaulas do canal e se você está estudando para o concurso de Barueri, continue no canal, clique na playlist Nosso Rumo. O link está na descrição desta videoaula. Lembrando a todos que na descrição desta videoaula nós temos os links de várias provas realizadas pela banca Nosso Rumo. Dá uma olhada, verifique que as questões de matemática e de raciocínio lógico são todas questões semelhantes. E, se possível, colaborando com o meu canal, compartilhe as minhas videoaulas com seus amigos. É uma forma de vocês divulgarem o meu trabalho estritamente gratuito. Se vocês quiserem colaborar monetariamente, clique no link Valeu Demais. Contribua com qualquer valor, conforme diretrizes do canal do YouTube. Ou então, veja na descrição desta videoaula a chave Pix para aqueles que quiserem colaborar. Um grande abraço, até as próximas videoaulas e bons estudos. Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, inscrições para o concurso do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri encerram-se no dia 29 de agosto de 2024. Banca Nosso Rumo, Instituto de Educação e Desenvolvimento Social. Atenção, não errem questões recorrentes da banca Nosso Rumo. Nós vamos resolver hoje questões que foram propostas para o concurso da Prefeitura Municipal de Itanhaém, cargo Professor de Educação Básica 2, nível superior. Cliquem na descrição desta videoaula, links do edital publicado, provas aplicadas pela banca e playlist com videoaula de matemática e de raciocínio lógico da banca Nosso Rumo. É muito importante que vocês conheçam o perfil da banca e principalmente o nível de dificuldades das questões de matemática e de raciocínio lógico. Então, vamos para os comentários das 10 questões propostas para o concurso da Prefeitura Municipal de Itanhaém, São Paulo. Cargo Professor de Educação Básica 1, nível superior. Questão número 11. Se um valor de R$ 3.480 for aplicado durante 8 meses em um regime de juros simples, a 2% ao mês, o montante obtido será. Então, vejam, cálculo bem simples, questão recorrente da banca Nosso Rumo. Então, vejam, o montante na capitalização simples é o capital mais os juros. Vamos calcular separadamente os juros, que é dado por capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Nós podemos transformar isso aqui ou em fração centesimal, com o denominador 100, ou escrever sobre forma de decimais, que é 0,02. Então, vou transformar isso aqui da seguinte forma. Então, tenho
R$ 3.480, que é o capital, multiplicado por 2 centésimos vezes 8. Dividindo isso aqui por 100, eu tenho 34,80, duas casas para o lado esquerdo. Então, os juros aqui vai ser R$ 34,80 multiplicado por 16. Multiplicando, temos os juros correspondentes, R$ 556,80. Se vocês observarem, o único montante que tem os centavos 80 é a alternativa à letra B. Mas vamos fazer o cálculo. Somando R$ 3.480 mais R$ 556,80, obtemos R$ 4.036,80, que é exatamente a alternativa que nós tínhamos indicado, letra B. Questão 12. Se 268 metros de calçada são construídas em 8 dias, em 17 dias serão construídos. Então, é uma questão rápida, bem simples, não há necessidade de fazer regra de 3 simples. Se faz 268 metros em 8 dias, vamos calcular em um dia quantos metros, depois multiplicamos por 17. Então, vejam, em um dia serão construídos 268 metros dividido por 8 dias. Dividindo isso aqui, eu tenho 33,5 metros dia, ou seja, por dia, 33,5 metros. Como a pergunta é em 17 dias, multiplicamos 33,5 vezes 17, que dá exatamente 569,5 metros, alternativa letra E. Questão seguinte. Assinale a alternativa que apresenta o volume de um cone que possui 18 metros de raio e 26 metros de altura. Esta carinha aqui alegre significa que são questões que sempre estão sendo solicitadas pela banca Nosso Rumo. Então, vejam, lembrando que o volume de um cone é dado por essa expressãozinha aqui no lado direito. Volume é igual a π vezes r quadrado multiplicado por h dividido por 3. Muito cuidado. Aqui no caso já temos o raio, poderia ser dado o diâmetro. Então, se o raio é 18 metros, eu já tenho 18 centímetros. E temos a altura. Então, o raio mede 18 centímetros, a altura 26, substitui direto na formulazinha. Π, sugestão, 3,14 vezes 18 elevado ao quadrado vezes 26 dividido por 3. 18 elevado ao quadrado é 324. Então, 3,14 vezes 324 vezes 26 dividido por 3. Simplifica aqui o 3 com 328 dá 108. Volume igual 3,14 vezes 108 vezes 26, que dá 8.817,12 centímetros cúbicos, letra D. Questão 14. Questão recorrente em concursos da banca Nosso Rumo. Sempre é solicitado as raízes da equação de um segundo grau. Nesse caso aqui, a equação precisa ser dada uma ajeitadinha. Então, vejam. Passando esse 10 menos x para o primeiro membro, fica menos 10 mais x, juntando com x quadrado mais 2x menos 18. Então, nós temos aqui x quadrado mais 2x mais x menos 18 menos 10 igual a zero. Isso aqui dá 3x e aqui dá menos 28. Então, essa é a equação. Vamos resolver por soma e produto. Fica muito mais rápido. Vejam. A soma das raízes, lembrando, é menos b dividido por a. O produto das raízes, c dividido por a. A é esse coeficiente do x quadrado, que é 1. B é 3.
e o C independente menos 28. Substituindo esses valores aqui, eu tenho exatamente a soma, que vai dar menos 3 dividido por 1 dá menos 3. Com este valor aqui, eu já tenho como saber as soluções. Se vocês observarem aqui, dessas alternativas, quais a soma, que é o primeiro elemento aqui, supondo que seja a primeira raiz e a segunda, se eu somar menos, então deixa eu mudar a caneta aqui. Se eu somar menos 4 com 7, dá 3. Está incompatível. Somar menos 4 com menos 7 dá menos 11. 8 com 7 dá 15. Então, a única raiz que possivelmente seja é 4 menos 7 dá menos 3. Vamos calcular o produto. Menos 28 dividido por 1. Menos 28. Portanto, substituindo aqui, 4 vezes menos 7 dá menos 28. Então, a única solução é a letra D. Vejam, soma 3, soma menos 11, soma 15. Excluído a primeira, a segunda, a terceira. Portanto, a soma dá menos 3 e o produto dá menos 28. Portanto, a única solução é a alternativa, a letra D. Ou então, resolve por Bhaskara. Carinha alegre. Questão 15. Sabe-se que uma escola há 200 alunos. Desses 200 alunos, 36 fazem parte do ensino médio. Sabe-se que no ensino médio, 25% dos alunos são do sexo masculino. Desta forma, é correto afirmar que a quantidade de meninas, questão recorrente, onde tem alguns dados, eles pedem sempre o complemento. Ele tem a quantidade de alunos do ensino médio, alunos que fazem parte do total, que é 200, tem 25 do masculino e perde do sexo feminino. Então, muito cuidado, vocês têm que fazer o cálculo observando esses dados. Dá para fazer o cálculo em uma única vez, não precisa resolver por regra de 3 simples. Vejam, total de alunos, 200. 36 desses 200 estão no ensino médio. Poderíamos ter calculado esses 36, não há necessidade. 25 são do sexo masculino, mas ele que pergunta do sexo feminino. Portanto, 100% menos 25% dá 75% do sexo feminino. Desses alunos do ensino médio, 75 são do sexo feminino, do total de 200. Portanto, fazendo um único cálculo, fica assim: 75% de 36% de 200. Esse D que aparece aqui significa que eu devo multiplicar. Transformando isso aqui em decimais, é 0,75. Ou então, em forma de fração, 75% vezes 36% vezes 200. Posso simplificar 2 zeros, 2 zeros. Então, vai ficar 75 vezes 72 dividido por 100. 75 vezes 36 dá 5.400 dividido por 100. Corta 2 zero, 2 zero, então vai dar 54 meninas. Cálculo rápido, bem simples, uma vez que não precisa fazer cálculo separadamente. 16. Questão sempre aparecendo na banca Nosso Rumo. Então, vejam, eu tenho um sistema aqui, a banca é bem, como se diz, bem maleável. Ele já coloca o sistema bem arrumadinho. Vejam, assinale a alternativa que apresenta o valor de y no sistema. Só que eles fizeram o sistema assim, ó, x mais y 348,7, x menos y igual a 114,3. Se eu somar direto aqui, eliminamos o y e achamos o x. Só que ele pergunta o y. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar essa equação 2 por menos 1. Fica menos x mais y menos 114,3.
e vamos somar com a primeira. Somando com a primeira, observe o que acontece. Corta, corta, x, 2y igual 348,7 menos 114,3, que dá exatamente 234,4. 2y é igual a 234y. Portanto, y vai ser 234,4 dividido por 2. Dividindo isso aqui, 117,2. Desta forma, nós encontramos direto o valor de y, que é exatamente a alternativa à letra C. Se nós tivéssemos somado aqui direto, nós encontraríamos o y, em seguida substituiríamos achar o x. Dessa forma fica mais rápido. Logicamente, nós estamos demorando um pouquinho, porque nós estamos fazendo passo a passo. No dia da prova, faz o cálculo direto. Carinha alegre. Questão 17. Vejam, novamente apareceu o triângulo pitagórico multiplicado por uma constante. Isso aqui constantemente aparece na banca Nosso Rumo. Vejam, assinale a alternativa que apresenta a área do triângulo retângulo abaixo. Então, tem o triângulo retângulo, o ângulo reto está aqui, cateto 24, hipotenusa 40, cateto x. Para saber a área, eu tenho que saber o valor do x. Vejam, triângulo pitagórico. Por quê? Esse triângulo 24, 40, ele é múltiplo de 3, 4 e 5. Ou seja, é o triângulo 3, 4, 5 multiplicado por quanto? Por 8. Vejam, 24 é 3 vezes 8. 40 é 5 vezes 8. Portanto, o x vai ser 3 vezes 4 vezes 8, que dá 32. Então, eu tenho esse cateto mede 32, esse cateto mede 24. Lembrando, a área de um triângulo retângulo, cateto vezes cateto dividido por 2. Logo, 24 vezes 32 dividido por 2. 24 vezes 32 dá 768 dividido por 2. 384 centímetros quadrados, letra A. Questão recorrente, sempre aparecendo o famoso triângulo pitagórico. Não podemos errar questões de geometria plana aparecendo Pitágoras. Teorema de Pitágoras, aplicando o triângulo pitagórico 3, 4, 5. Carinha alegre. 18. Se Marina gasta por dia 2 horas e 40 minutos com a casa, ou seja, deve ser trabalhando em casa, né? Ao final de 8 dias, terá gastado quanto? Questão bem simples de transformação de unidades de tempo em minutos. 2 horas e 40 minutos, 47, é 120 minutos. 2 horas, 60 vezes 2, 120, somado com 147, que dá 167 minutos. Portanto, ao final de 8 dias, 160 minutos, vezes 8, 1.336 minutos, letra E. Questão simples, rápida. 19. Assinale a alternativa que apresenta a área de um círculo, cujo diâmetro mede 18 centímetros. Sempre que aparece π em figuras que têm círculo, π é sugestão da banca Nosso Rumo 3,14. Cuidado, aqui eu tenho o diâmetro de uma figura redonda. Então, a área de um círculo tem que aparecer a constante π. Sugestão, 3,14 vezes r quadrado. Então, a área é dada por essa formulazinha. Não podemos esquecer. O diâmetro é o dobro do raio. Então, se o diâmetro mede 18 centímetros, o raio, 18 dividido por 2. Cuidado, 9 centímetros. Substitui na fórmula direto. 3,14 vezes 9 ao quadrado, 81 vezes 3,14.
Multiplicando isso aqui, temos exatamente 254,34 centímetros quadrados. Letra D. Não podemos errar. Carinha alegre, porque esta questão é recorrente da banca Nosso Rumo. Cuidado. Questão 20. Assinale a alternativa que apresenta o nono termo de uma progressão geométrica. O exercício de sequências no conteúdo é progressão geométrica e progressão aritmética. Sempre aparece uma questão de sequência ou progressão aritmética ou progressão geométrica. No caso, ele quer saber o nono termo da progressão geométrica. É a sequência do tipo 21, 42, 84. O que é uma sequência geométrica? É um número primeiro multiplicado por uma constante. 21 vezes 2, 42. 42 vezes 2, 84. Como é o nono termo, nós poderíamos encontrar um a um. Termo 3, calcula até o nono. Ou então utiliza o termo geral, que é dado um termo de ordem n, é o primeiro termo, A1 vezes Q elevado a n menos 1. A razão é dada pela divisão do segundo pelo primeiro, ou terceiro pelo segundo. É a mesma constante, 42 dividido por 21 dá 2. Então, o Q da formulazinha aqui vale 2. O A1 é 21 e N é 9, que é a posição do elemento que queremos saber. Então, o nono termo, 21, 2 elevado a 9 menos 1. 9 menos 1 dá 8, então 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 é 254. Portanto, o nono termo dessa sequência, se nós continuamos aqui multiplicando aqui por 2, dá exatamente 21.256, que é exatamente a letra B. Não apareceu aqui porque eu devo ter esquecido de... Então, vamos lá. Desculpa. Comi bola. Aqui é 21 vezes 256. Não multipliquei. Então, vamos apagar aqui, né? Então, esse termo aqui, o nono termo aqui, vai ser exatamente o produto de 21 vezes 256, que dá exatamente 5.376. Portanto, vamos lá, vamos apagar isso aqui que eu fiz caca. Então, veja lá. Alternativa, letra D. Questão simples de progressão aritmética, geométrica. Vocês que vão fazer concurso, dá uma revisada no conteúdo de progressão aritmética. Não podemos errar questões de matemática da banca Nosso Rumo. Característica da banca, como está sempre alertando o nosso amigo Bruno do Amaral, são questões sempre semelhantes. Então, atenção, vamos gabaritar as questões de matemática para o concurso de Barueri, Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Barueri. Gostaram? Façam a inscrição no canal, ative o sininho para que vocês continuem recebendo as notificações das demais videoaulas do meu canal. E se você gostou, não esqueça, dá um like. Está estudando para concursos públicos? Continue no canal, cliquem na playlist Banca Nosso Rumo. Estará realizando outros concursos em outros municípios. Muita atenção. Link está na descrição desta videoaula. Além da descrição do link, nós temos inúmeras provas que foram aplicadas pela banca Nosso Rumo. Importante vocês efetuarem o download para verificar as questões de língua portuguesa e as questões específicas para determinados concursos. Colaborem com o meu canal, compartilhando com seus amigos as nossas videoaulas. Muito importante, uma vez que as nossas videoaulas são
todas gratuitas. O que vocês podem fazer é clicar no link Valeu Demais e efetuar uma contribuição monetária conforme diretrizes do canal do YouTube. Ou então, entra na descrição desta videoaula que nós estamos disponibilizando a chave Pix para aqueles que querem contribuir monetariamente de uma forma espontânea. Agradecemos a colaboração de alguns amigos que estão efetuando o Pix. Um grande abraço, até as próximas videoaulas, bons estudos. Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, inscrições para o concurso do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri, São Paulo e Presby. Inscrições do dia 29 de julho até 29 de agosto de 2024. Banca Nosso Rumo, Instituto de Educação e Desenvolvimento Social. Nós vamos resolver hoje análise dos conteúdos de matemática desta banca para o concurso que será realizado para o município de Barueri. Nós vamos resolver 10 questões que foram propostas no concurso para o cargo de assistente administrativo nível médio para as Centrais de Abastecimento de Campinas S.A., CEASA, Campinas, no ano de 2022. Então, vamos para os comentários. Cliquem na descrição da videoaula, links do edital publicado pela banca Nosso Rumo, provas aplicadas pela banca e playlist com videoaulas de matemática e de raciocínio lógico da banca Nosso Rumo. Então, atenção para os conteúdos que são comuns para os cargos de ensino médio completo e ensino superior. Lembrando, inscrições acontece do dia 29 de julho até o dia 29 de agosto de 2024. Então, vejam, conteúdos comuns para os cargos de nível médio e nível superior. Matemática, conjuntos, linguagem básica, pertinência, inclusão, igualdade, união e intersecção. Resolução de situações problema envolvendo números naturais, números inteiros, racionais e reais. Operações adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Média aritmética simples. Então, observe, na parte de estatística, somente média aritmética simples. Máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum. Grandezas e medidas, envolvendo comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. Relação entre grandezas, unidades de medida, metro, centímetro, milímetro, decâmetro, decímetro, hectômetro, quilômetro. Regra de 3 simples, regra de 3 composta, porcentagem, juros e descontos simples. Observe que não inclui a parte de juros compostos. Operações com expressões algébricas e com polinômios. Equações e inequações do primeiro e segundo graus. Sistema de equações de primeiro e segundo graus. Interpretação de gráficos e tabelas. Dados estatísticos. Progressões aritmética e geométrica. Geometria plana. Elementos primitivos. Áreas de triângulos, paralelogramos, trapézios e círculos, áreas e volumes de prisma, pirâmide, cilindro, cones e esfera, teorema de Tales e teorema de Pitágoras. Então, esses são os conteúdos comuns para os cargos de nível médio e nível superior, para o concurso do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri, São Paulo e Presby. Vejam,
As questões da banca Nosso Rumo são questões imediatas, poucas contextualizações. Por exemplo, determine as raízes da equação do segundo grau. Este assunto aqui sempre está aparecendo questões nas provas. Resolver o sistema também é um assunto sempre recorrente. Determine a área de um cubo, principalmente áreas de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esfera. Obter o 12º termo da progressão geométrica, etc. Então, observe, os enunciados das questões são todas diretas, com pouquíssimas contextualizações. Aplicação direta dos conteúdos que estão aqui em cima. Aqui, ó. Então, vamos para os comentários das 10 questões propostas para esse concurso de Campinas. Questão 1. Se R$ 775 forem aplicados durante 7 meses a uma taxa de juros de 2% ao mês, o valor do montante ao final de 7 meses será de... Então, observe, uma questão de juros simples, onde está solicitando o montante durante uma aplicação de R$ 775 durante 7 meses a uma taxa de 2% ao mês. Então, vejam. Lembrando, montante na capitalização simples é o capital somado com os juros. Vou calcular separadamente os juros. Esse 2% aqui, eu vou transformar em números na forma decimal, 0,02, ou seja, 2 dividido por 100. Então, substituindo, tenho 8.775 vezes a taxa na forma centesimal, vezes o tempo, que é 7. Multiplicando esses três fatores, eu encontro exatamente R$ 1.228,50 de juros. Portanto, o montante vai ser 8.775 mais R$ 1.228,50, que dá exatamente R$ 10.003,50, letra A. Questão número 2. O mínimo múltiplo comum de 6, 18 e 22 é igual à soma dos lados de um quadrado em centímetros. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta sua área. Então, tem uma questão envolvendo no mesmo conteúdo, mínimo múltiplo comum e área de um quadrado. Então, primeiramente, vamos calcular o mínimo múltiplo comum, que representa a soma dos 4 lados desse quadrado, que tem 4 lados de medidas iguais. Vamos utilizar o método da decomposição simultânea. 6, 18 e 22, vamos dividir pelos números primos, que são 2, 3, 5, 7, 11. Números primos são aqueles que têm somente 2 divisores, ele próprio e o 1. Então, vejam. Vamos dividir por 2, vai dar 3, 9, 11. Não tem mais divisão por 2, vou dividir por 3. Vai dar 1, 3, 11. Ainda nós temos divisão por 3. Vamos dividir novamente por 3. Vai dar, continua 1, dá 1 e o 11 continua. O próximo número primo, que é divisor desses 3 aqui, é o 11. Então, o mínimo múltiplo comum, que representa a soma dos 4 lados, vai ser o produto de 2 vezes 3 vezes 3 vezes 11, que dá 198. Então, os 4 lados do quadrado somam 198. Para saber a área, eu preciso saber o lado. Dividimos 198 por 4, que vai dar 49,5 centímetros. Lembrando,
a área de um quadrado, lado vezes lado. Portanto, 49,5 vezes 49,5 dá 2.450,25 centímetros quadrados. Letra B. Questão número 3. Assinale a alternativa que apresenta o valor de y no sistema abaixo. Lembra que nós falamos? Os enunciados das questões da banca Nosso Rumo são questões de enunciado imediato. Resolver o sistema. Temos um sistema aqui de duas variáveis do primeiro grau. Como o exercício está pedindo o valor do y e temos esse sistema aqui, se eu somar as duas equações, eu vou eliminar o y. Então, eu vou fazer diferente. Vou multiplicar essa equação 2 por menos 1. Vai ficar menos x mais y igual a menos 40,7. E vou somar com a equação número 1. Somando essas duas equações, observe, elimina-se a variável x, menos x dá zero, então fica y mais y, 2y, 198,5 menos 40,7 dá 157,8. Portanto, y passa o 2 dividindo, 157,80 dividido por 2, que dá exatamente 78,90. Letra D. Então, viram, observaram? O enunciado é imediato. Que esta questão aqui de sistema aparece sempre questões semelhantes nas outras videoaulas que eu gravei na minha playlist. Portanto, vocês que irão prestar concurso para o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri, cliquem na playlist e vejam as videoaulas do canal. Questão número 4. Dado esses conjuntos aqui, A, 1, 2, B, 1, 2, 3, 4, 5, C, 3, 4, 5 e D, 0, 1, 2, 3, 4, 5, assinale a alternativa incorreta. Eu tenho aqui, então, 5 relações de inclusão, ou seja, um conjunto incluído dentro do outro conjunto, ou o conjunto está contido ou não está contido. Então, vejam, para facilitar visualmente, eu vou colocar aqui os 4 conjuntos para verificar qual sentença que é correta. Então, conjunto A, 1, 2, B, 1, 2, 3, 4, 5, C, 3, 4, 5 e D, 0, 1, 2, 3, 4, 5. A primeira alternativa diz: o conjunto A está contido em B. Então, se vocês observarem, o conjunto A, os elementos de A estão contidos, os elementos de A também pertencem a D. Então, o conjunto A está contido em D. Então, isso aqui é verdade. B é subconjunto de D. Falar que B é subconjunto é a mesma coisa que falar que B está contido em D. Todos os elementos de B pertencem a D também. Então, eu posso afirmar com certeza que B é subconjunto de D. Portanto, alternativa B, correta. C, que tem 3, 4, 5, não está contido em A. Vejam, um conjunto que tem 3 elementos não pode estar contido num conjunto que tem 2. Portanto, a alternativa C também é verdade, porque está dizendo que não está contido. Verdade. O conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, é subconjunto de D. Correto. Os elementos de A pertencem a D. Portanto, o conjunto A está contido em D, verdade. Portanto, a única alternativa incorreta, B, está contido em C. Observe, o conjunto B está contido em C.
é a única incorreta, porque o conjunto B, os elementos de B não pertencem a C. Portanto, B não está contido em C, letra E. Questão número 5. O preço do custo de uma roupa em uma fábrica é R$ 9,50. Tal peça é comercializada e vendida por R$ 12,16. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta a porcentagem do lucro obtida em cima do preço de custo. Então, vejam, questão também de juros, questão imediata. Observe que as questões da banca Nosso Rumo são questões realmente de cálculo imediato, questões que estão sempre aparecendo nas provas aplicadas pela banca em vários municípios. Portanto, insisto, assistam às videoaulas do meu canal. Então, vejam, a venda menos o custo, ele vende por R$ 12,16, o custo é R$ 9,50. Eu tenho um lucro em reais de R$ 2,66. Só que ele quer saber a porcentagem do lucro em cima do preço de custo. O preço de custo, R$ 9,50. Insistindo, não precisa fazer regra de 3 simples. Façam simplesmente a razão do lucro em reais pelo preço de custo. Então, nós temos R$ 2,66, que é o lucro, dividido pelo custo, dá 0,28 em forma decimal. Multiplicando por 100, exatamente 28%, letra C. Questão número 6. Esta questão aqui também apareceu em todas as questões que foram analisadas pelo meu canal. Assistam. Vocês vão verificar que sempre tem uma equação para saber as raízes da equação do segundo grau. X² mais 3x menos 88 igual a 0. Sempre eles colocam o conjunto de solução. Lembrando, uma equação do segundo grau pode ter no máximo 2 raízes. Ou uma raiz ou nenhuma raiz real. Então, vejam. Se o delta for positivo, vai ter 2 raízes. Então, eu vou resolver de 3 maneiras. Primeiro, vamos supor que eu não lembro da forma de Bhaskara. Então, apela, substitua os valores. Agora, quais valores se vão substituir? Veja nas alternativas quais valores que aparecem mais vezes. Eu tenho aqui o 8 2 vezes. O menos 11 2 vezes. Isso aqui é rotina. Sempre a banca coloca as raízes que são da equação do segundo grau repetida nas alternativas. Então, vou primeiro experimentar 8. Verificar se substituindo 8 dá 0. Se der 0, é raiz. Então, fica assim. 8 ao quadrado mais 3 vezes 8 menos 88. 8 ao quadrado, 64. 3 vezes 8, 24, menos 88. Então, isso aqui vai dar 0. Portanto, 8 é uma raiz. Se 8 é uma raiz, veja, eu já elimino a alternativa C, D e E. Fico somente com 2 opções. Agora, 11 e menos 11, quem que é a raiz? A outra. O menos 11, nós vimos que aparece 2 vezes. Então, vou experimentar o menos 11. Poderia experimentar o 11. Então, menos 11 ao quadrado, mais 3 vezes menos 11, menos 88. Isso aqui, muito cuidado, dá 121. 3 vezes menos 11, menos 33. Então, vai ficar 121 menos 33, menos 88, dá 0. Portanto, menos 11 é a outra raiz, resposta à letra B. Agora vou resolver utilizando Bhaskara. O delta, b² menos 4ac.
menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. Vamos achar o delta. B, lembrando, o A que não aparece aqui é 1, o B que aparece aqui é 3, e o C é o termo independente, menos 88. Então, 88. 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 88. Então, vai dar 9 mais 352, 361. Aplicando a forma de Bhaskara, menos 3, mais ou menos, raiz de 361 dividido por 2. Raiz de 361 é 19. Então, fica menos 3 mais 19 dividido por 2. 16 dividido por 2 dá 8, que é exatamente a primeira raiz. A segunda raiz, menos 3, menos 19 dividido por 2. Menos 22 dividido por 2, menos 11, que é exatamente a segunda raiz, confirmando 8 e menos 11. Agora, esta outra forma é muito mais rápida para resolver equações da banca Nosso Rumo. Por quê? Eles dão sempre a equação e as respostas. Estão vendo aqui? Ou seja, as possíveis raízes. Então, eu vou utilizar soma e produto. O que é a soma das raízes? É exatamente menos B dividido por A. Lembra, isso aqui é o A, para quem... Esse aqui é o B, esse aqui é o C. Então, substituindo aqui, fica aqui. Então, a soma é esse aqui, ó, menos B dividido por 3. Menos 3 dividido por 1. Então, o que significa? A soma das duas raízes é menos 3. Por exemplo, se você sabe que a soma é menos 3, pega a alternativa A. 8 somando com 11 dá 19. Então, não pode ser essa alternativa. 8 somando com menos 11 dá menos 3. Portanto, com essa primeira como se diz, observação, que a soma tem que ser menos 3, praticamente já respondi. Só pode ser a B. Agora, vamos supor que eu tenha que saber o produto. O produto é C sobre A. Quanto que vale o C da equação? Menos 88, dividido por 1, menos 88. O que significa isso? Multiplica as duas raízes. 8 vezes menos 11 dá menos 88. Portanto, as únicas duas raízes cuja soma dá menos 3 e o produto dá menos 88 é a alternativa letra B. Então, essa forma de resolver soma e produto, principalmente quando eu tenho a equação e o conjunto de solução, é a forma mais rápida. Questão número 7. Assinale a alternativa que apresenta a área de um cubo cujo lado mede 16 centímetros. Então, vejam. Cubo é uma figura espacial que tem 6 faces quadradas. Eu quero saber a área. Eu coloquei aqui as duas fórmulas para vocês lembrarem. Eu tenho a fórmula do volume e a fórmula da área. Eu vou utilizar a fórmula da área. O que é a área? É 6 vezes a área de uma face, de um dado. Aqui é a aresta ao quadrado, porque é lado vezes lado. Então, aqui vai ficar, o lado mede 18, então vai ficar 6 vezes 18 ao quadrado. 18 ao quadrado é 324. Como nós temos 6 faces, multiplicando por 6, 1994 centímetros quadrados. Letra C. Então, muito importante, cálculo de áreas de quadrado, retângulo, triângulo, trapézio e círculo. Questão 8. É correto afirmar que 17 quilômetros equivale a quanto? Hectômetro.
hectômetro, hectômetro. Então, é bem mais simples. Então, quando vocês têm conversão de medidas, sempre tenham em mente aquela tabela. No caso aqui, medida de comprimento. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Faz rapidinho essa tabela para facilitar. Quando vocês caminham da esquerda para a direita, ou seja, quando vocês caminham dessa medida para essa, eles multiplicam por 10, por 100 e assim por diante. Quando vocês caminham da direita para a esquerda, vocês dividem. Como eu estou em quilômetro, então veja, eu vou marcar aqui, estou em quilômetro. A pergunta é em hectômetro. Quantas casas eu tenho que caminhar para a direita? Uma. Então, multiplico por quanto? Por 10. 17 vezes 10, 170 hectômetro, alternativa letra B. Muito importante, medida de comprimento, medida de área, medida de volume, medida de tempo. Dá uma olhadinha sempre. Se vocês tiverem dúvida, enviem mensagem nos comentários. 9. Assinale a alternativa que apresenta, olha outra questão, a área de um círculo, cujo raio mede 1,2 centímetros. Então, vejam, a banca Nosso Rumo, elas têm o costume de colocar questões com número decimais ou questões com cifra muito grande. Muito cuidado, então, quando vocês vão efetuar operações com vírgula, que a gente fala. Então, vejam, a área de um círculo, a área de um retângulo, a área de um quadrado, a área de um trapézio, vocês têm que saber as fórmulas, não tem jeito. A área de um círculo é dada por πr². Não confundir com o perímetro, com o comprimento. O comprimento, que é exatamente o perímetro, que não é o caso, é 2π vezes o raio. Agora aqui é a área, medida de superfície. Então, veja, o raio mede 1,2. Cuidado, algumas vezes tem o diâmetro. Π, sempre a banca coloca o valor aproximado, 3,14. Então, fica 3,14 vezes 1,2 quadrado. 1,2 quadrado é 1,44. Então, 3,14 vezes 1,44. Multiplicação com número decimais, faça com cuidado, 4,5216 centímetros quadrados, letra E. Não podemos errar figuras, cálculo de áreas. Dá uma revisada. Área de um quadrado, área de um retângulo, área de um trapézio, área de um círculo, somente, né? Vamos lá. 10. Progressão geométrica. No conteúdo tem dois tipos de sequências, somente. Progressão geométrica e progressão aritmética. Aquilo que nós chamamos comumente de PA e PG. No caso aqui, assinale a alternativa que apresenta o 11º termo de uma progressão geométrica, 3, 12, 48. Então, o que é progressão geométrica? É uma sequência de números onde o termo posterior é vezes o anterior, vezes uma razão. Por exemplo, 3 vezes 4, 12. Então, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, que multiplica por 4, dá 48. O quarto multiplica 48 vezes 4 e assim sucessivamente. Até chegar no 11º. Só que a banca, propositalmente, colocou um número, uma sequência um pouquinho grande. Quer dizer, calcular o 11º termo, braçalmente, fica mais difícil. Então, vamos utilizar a fórmula. A razão é o segundo dividido pelo primeiro, ou terceiro dividido pelo segundo, e assim sucessivamente. É sempre constante. Então, o segundo termo,
que é 12, dividido pelo primeiro, que é 3, dá 4. Então, esse aqui é o que nós chamamos de razão. Chamamos de Q, que é o quociente. Então, esse aqui é o valor do Q de quociente. O termo geral é A índice N, A1, Q elevado a N menos 1. Esse N aqui é a posição do termo que eu quero achar. Eu quero achar o quê? O 11º termo. O A1, o A índice 1, é exatamente o primeiro termo. No caso, 3. E o Q, que é a razão, que é o quociente, é exatamente 4. Substituindo aqui, eu tenho, então, o 11º termo vai ser 3 vezes 4 elevado a 11 menos 1. 11 menos 1 dá 10. 3 vezes 4 elevado a 10. Então, o que eu falei para vocês? A banca, Nosso Rumo, gosta de trabalhar com números exorbitantes, ou então números com vírgula. Muita atenção. 4 elevado a 10, se você multiplicar 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, dá exatamente 1.048.276. Multiplicando por 3, 3.145.728, letra E. Já pensou se eles multiplicarem 11 vezes o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, fica muito trabalhoso. Pela fórmula, até que é rápido, desde que vocês calculem rapidamente 4 elevado a 10. Então, 10 questões da banca Nosso Rumo para uma revisão para o concurso do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri, Estado de São Paulo. Gostaram? Inscreva-se no canal, ative o sininho para que vocês continuem recebendo as nossas notificações das videoaulas para este concurso. E se você gostou, dá um like. Continue no canal, clique na playlist Banca Nosso Rumo. Link está na descrição dessa videoaula. E se você está interessado em ajudar o meu canal, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas. Isso é muito importante para que vocês divulguem o meu trabalho. As nossas videoaulas, que são todas gratuitas. Nós não cobramos. O que vocês podem colaborar espontaneamente, de uma maneira monetária, é clicar no link Valeu Demais e colaborar com qualquer quantia, conforme diretrizes do canal do YouTube. Ou então, veja na descrição desta videoaula a chave Pix para aqueles que quiserem colaborar monetariamente. Qualquer valor será bem-vinda. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas